Olá, querida igreja, tudo bem? Como estamos nesses 10 dias de oração? Vamos dar continuidade aqui ao ano bíblico, que envolve aqui o finalzinho do livro de Deuteronômio e o começo do livro de Josué. Nós ficamos aqui na última parte, quando Moisés ele fez nova aliança com o povo, leu ali várias vezes a lei e os mandamentos também, os 10 mandamentos para o povo, e Deus finalmente anuncia para Moisés a sua morte. Moisés ele não pôde entrar na Terra Santa, em Canaã, porque ele cometeu ali uma pequena desobediência para com o Senhor, mas devido à sua alta responsabilidade, à sua posição, ele não pôde entrar na Terra Prometida, porque isso demonstra a reverência ao nosso Senhor até nas pequenas coisas, principalmente aqueles que têm grande responsabilidade espiritual, grande compromisso com o Senhor. Mas no final vamos ver que Deus, em sua misericórdia, ele reconhece o pedido de perdão e Moisés foi dado a ele um outro grande privilégio. Irmãos, no capítulo 32, diz aqui no verso 48, que naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que os filhos de Israel dou em possessão. E morrerás no monte, ao qual terás subido, e te recolherás ao teu povo como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra defronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Irmãos, aqui na nossa vida, a gente pode ver que muitas vezes, no labutar, no caminhar, perseguindo ali algo que, pela fé ou pela necessidade, nós queremos ter ou ver algum dia, nós não conseguimos ver. Moisés, na verdade, ele viu a terra prometida, mas ele não tocou naquela terra, ele não tomou posse daquela terra, por uma questão de desobediência ao Senhor. Ele não conseguiu. Mas Deus, ele sabe o fim desde o começo, sabe o que é melhor para nós, nossas necessidades. E às vezes acontece conosco que nós imaginamos: olha, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, aquilo te atormenta porque você não chegou a um objetivo que você gostaria de ter, alguma coisa te decepcionou, você ficou chateado. Mas veja, Deus sabe o fim desde o começo. Ele sabe o que é melhor para nós, como a gente vai ver aqui no finalzinho dessa parte. Moisés, irmãos, ele sabia que deveria morrer, mas nem por um momento sequer ele vacilou em seus cuidados por Israel. Ele procurou fielmente preparar a congregação para entrar na herança prometida. Em nome de Deus, ele dirigiu o povo a um sucessor ali. Chamou Josué e falou para aquele rapaz: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que te jurei, eu serei contigo. Então, você vê que a cada tempo há uma necessidade. E Deus sempre suprirá aquelas necessidades com pessoas capacitadas. Você tem que entender, meu amigo, meu irmão, que você tem capacidades que podem ser usadas para o bem da obra de Deus. Você não está só, a igreja de Deus não está só, e você pode ser um Josué nesta obra. Não apenas espere nos líderes ali em cima, ou em pessoas que você imagina que tenha maior capacitação, maior espiritualidade e etc. Confie no Senhor, confie no chamado do Senhor que diz para você: esforça-te e anima-te. Josué, ele
não estava assim tão ciente das possibilidades, das capacidades, mas ele se entregou e aí ele deu continuidade a essa obra que não era dele e nem de Moisés, mas do Senhor. Queridos, aqui o Espírito de profecia diz que ao olhar o povo para o idoso homem, que tão em breve dele seria retirado, lembrava-se com uma nova e mais profunda apreciação de sua ternura paternal e de seus sábios conselhos e de seus incansáveis labores. Quantas vezes, quando seus pecados haviam atraído os juízos justos de Deus, as orações de Moisés prevaleceram junto dele para os poupar. Seu pesar acrescia pelo remorso. Amargamente lembrava-se de que sua própria perversidade havia provocado Moisés a cometer o pecado pelo qual devia morrer. Aqui nós temos que pensar, irmãos, nos líderes, nos pastores, na liderança de uma igreja que Deus colocou nesta terra para levar a verdade ao mundo. Então devemos ter ciência de que quando homens são colocados a dirigir as coisas de Deus, é necessário que nós colaboremos com essas pessoas que escolheram tirar o tempo, a família, a sua vida para poder se dedicar ao Senhor. Moisés perdeu a paciência em um momento e isso lhe custou ali uma repreensão divina. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá a vitória pelo arrependimento, pela confissão dos nossos pecados, e Moisés depois foi agraciado pelo Senhor. Deus fala ao seu povo pelas bênçãos concedidas, e quando estas não são apreciadas, Ele lhes fala pelas bênçãos que lhes remove, a fim de que sejam levados a ver seus pecados e voltem a Ele de todo o coração. Deus retirou de Moisés ali aquela bênção de chegar na terra prometida e pisar naquele lugar. Mas aquilo moveu o seu coração em arrependimento e em ciência de que Deus é todo-poderoso e bom. Moisés sabia que iria morrer sozinho e a nenhum amigo terrestre seria permitido atendê-lo em suas últimas horas. Irmãos, Moisés foi um homem muito querido ali em Israel. Então Deus proveu para ele, naquela solidão, um lugar reservado para ser sepultado, para que não houvesse ali peregrinações, movimentos idólatras, para considerá-lo como um homem capaz, no sentido de milagres e etc., que não fosse transformado em um Deus. Diz aqui o Espírito de profecia que na solidão Moisés reviu sua vida de lutas e dificuldades, desde que se retirou das honras da corte e de um reino que poderia ter em perspectiva no Egito, a fim de lançar sua sorte com o povo escolhido de Deus. Sabemos, queridos, que Moisés era devotado a ser o próximo rei do Egito. Você vê como está o Egito hoje, uma terra que não tem nenhuma beleza hoje à vista do mundo. Mas Moisés, o nome dele até hoje está escrito nas Escrituras e é reconhecido no mundo todo como aquele que andou com Deus. Aquele que preferiu sofrer ali aqueles 40 anos no deserto e depois mais 40 anos andando com o povo naquele sofrimento e perseguição e dores. Mas finalmente ele recebeu a grande herança, a qual Deus tem reservado para todos nós aqui na terra. Vendo Moisés os resultados de seus trabalhos, sua vida de provações e sacrifícios parecia ter sido quase vão, diz aqui a pena inspirada, irmãos. Quase vão. Se bem que tivessem sido grandes as suas provações, havia ele fruído sinais especiais do favor de Deus. Obtiveram uma rica experiência durante a permanência no deserto, testemunhando manifestações do poder e glória de Deus e tendo a comunhão de seu amor. Entendia haver feito uma sábia decisão, preferindo sofrer aflição com o povo de Deus a desfrutar por um tempo o prazer do pecado. Naquele quadro, então, foi-lhe apresentado a promessa panorâmica da terra. Então, irmãos, diz aqui o Espírito de profecia que Moisés foi dado a ele ali uma visão panorâmica de todos os acontecimentos, desde o seu tempo até o livramento final dos justos. Então aquilo ali abriu os seus olhos, o seu coração, a tudo o que estava acontecendo,
Ele viu ali o cumprimento da vinda do Salvador. Ele viu as pessoas crucificando a Jesus. Viu a ressurreição de Jesus. Viu ali depois a perseguição dos cristãos. Viu a renovação da igreja em cada um dos períodos após os apóstolos. E viu também a lei de Deus sendo pisada e sendo perseguida. E viu finalmente os justos sendo livrados da grande perseguição que se processará nos últimos dias. Queridos, é-nos dito aqui que não houvesse a vida de Moisés sido maculada por aquele único pecado, deixando de dar a Deus a glória de tirar água da rocha em Cádiz, e teria entrado na terra prometida e seria trasladado para o céu sem ver a morte. Imagina, irmãos. Mas é-nos dito também aqui que o corpo de Moisés ele não ficou muito tempo no túmulo. Irmãos, sabemos que de Adão até Moisés, nenhum ser humano havia sido ressuscitado. A morte, ela imperava no mundo desde que o primeiro morreu, desde que Abel morreu. Nos informa aqui o Espírito de profecia que pela primeira vez estava Cristo dar a vida aos mortos. Como o príncipe da vida e os seres resplandecentes se aproximassem da sepultura, Satanás ficou apreensivo pela sua supremacia. Com seus anjos maus, levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser de sua posse. Sabemos, queridos, que no livro de Judas, veio ali Satanás disputar pelo corpo de Moisés, enquanto Cristo e seus anjos estavam ali para exercer esta maravilhosa obra de libertar do cativeiro aquele homem que foi fiel ao Senhor, mas que foi sepultado. Ufanava-se, no caso aqui Satanás, de que o servo de Deus se houvesse tornado seu prisioneiro. Declarou que mesmo Moisés não foi capaz de guardar a lei de Deus, que tomara para si a glória devida a Jeová, o mesmo pecado que determinara o banimento de Satanás do céu, e viera pela transgressão sob o domínio de Satanás. O maior dos traidores reiterou as acusações originais que fizera contra o governo divino e repetiu suas queixas da injustiça de Deus para com ele. Então o que é que aconteceu aqui? O Salvador não entrou em discussão com o adversário. Mas naquele momento, ali mesmo, irmãos, ele iniciou a obra de quebrar o poder desse adversário decaído e de trazer o morto à vida. Jesus simplesmente disse para Satanás: o Senhor te repreenda. Judas capítulo 1, verso 9. Irmãos, ali estava a prova de que Satanás não podia contestar relativa à supremacia do Filho de Deus. Tornou-se para sempre certa a ressurreição. Satanás foi despojado de sua presa. Os justos mortos de novo viveriam. Moisés, irmão, saiu do túmulo glorificado, ascendeu com seu libertador à cidade de Deus. Nunca antes que fossem exemplificados no sacrifício de Cristo, foram a justiça e o amor de Deus mais notavelmente demonstrados do que em seu trato com Moisés. Deus excluiu Moisés de Canaã, a fim de ensinar uma lição que jamais deveria ser esquecida, de que Deus exige estrita obediência e de que os homens devem acautelar-se em não tomarem para si a glória que é devida a seu Criador. Aqui, meus irmãos, uma grande lição para nós. Entender que devemos estar sempre ali com o pensamento na humildade de Cristo, porque toda a honra e toda a glória deve ser dada ao Deus Criador. O Deus do céu compreendia os sofrimentos que Moisés havia suportado. Notara cada ato de serviço fiel durante aqueles longos anos de conflito e provações. No cume do Pisga, Deus chamou Moisés a uma herança infinitamente mais gloriosa do que a Canaã terrestre. Veja só, irmãos, mesmo nas labutas e dores que Moisés passou, a tristeza de não poder acessar ali a cidade santa, mas finalmente ele recebeu a glória eterna por intermédio da ressurreição. A palavra de Deus mostra, meus irmãos, que Moisés era um tipo de Cristo. Moisés mesmo, em
Deuteronômio 18, 15, ele diz: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. Querido, hoje você e eu podemos ouvir claramente aquele grande chefe que nos conduz nesse deserto da tentação que vivemos aqui. Ele é Jesus. Toda a Bíblia Sagrada expressa a vida de Jesus. O Antigo Testamento dizendo que ele viria em carne. O Novo Testamento dizendo que ele veio, esteve entre nós em carne. Morreu, ressuscitou e está conosco através do seu Santo Espírito. Amados, podemos ter a certeza de andar neste mundo aqui, pela fé e com segurança, que não há nenhuma perda na nossa vida que seja comparada com a glória que haverá de ser revelada pelo nosso Senhor e Salvador. Queridos, nem a morte, nem a vida, as aflições desse mundo, elas não se podem comparar com as mansões que Deus está fazendo para nós. Tenha confiança nisso, meus irmãos. A vida de Moisés e de todos os patriarcas e profetas nos dá essa segurança. Jesus, ele disse que foi nos preparar lugar. Se não fosse assim, ele teria dito para nós. Tenha essa confiança. Amanhã veremos aqui sobre a continuidade através ali da liderança de Josué, aquele que foi designado para dar continuidade à obra do Senhor. Porque, queridos, a obra do Senhor não para. Você é um Moisés também nessa história. Você, amado, é também um Josué nessa história, na sua casa, no seu trabalho, no dia a dia. Seja confiante no Senhor. Eu quero terminar aqui com a palavra que Deus deixou para Moisés, dizendo assim, no capítulo 1, verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Querido, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor te dará poder. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Que tua bênção repouse sobre o nosso coração mais uma vez, como fizeste com Moisés e todos aqueles que confiarão em ti. Dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém.